Mateus capítulo 24, e eu quero fazer a leitura a partir do versículo 42, meus irmãos. Mateus 24, versículo 42. Quem achou diz amém. Podemos começar então? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, a partir do versículo 42. Vai ser uma tradução um pouco diferente, tá? Eu estou aqui com a Nova Almeida atualizada. Eu não gostei muito dessa tradução, confesso. Deram uma atualizada mesmo. Mas diz assim a palavra do Senhor: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém? Uma outra tradução aqui que eu acho que talvez seja que vocês têm. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? É isto? Graças a Deus. Eterno Deus e querido Pai Celestial, aqui estamos apresentando nossas vidas mais uma vez a Ti, agradecendo ao Senhor por este momento, por esse culto que estamos tendo, e cremos que Tu recebeu o nosso louvor, nossa adoração, e agora invocamos a Tua santa e gloriosa presença sobre nós, para que Tu se faça presente, assim como os Teus filhos que estão aqui, porque a Tua palavra diz que quando houver dois ou mais reunidos, Tu se faz presente. Então, cremos, Senhor, que a Tua palavra está aqui sendo cumprida mais uma vez. Então, Senhor, invocamos aqui a Tua glória sobre nós e as Tuas bênçãos, que sejam acrescidas à leitura da Escritura que acabamos de fazer. Que Tu nos dê o entendimento, abra os nossos olhos, para que Tu possas imprimir em nossos corações, ou nas tábuas dos nossos corações, a Tua palavra, para que nós nos firmemos nela, confiemos nela, e esperamos nela, porque sabemos que Tu és fiel para cumprir tudo o que Tu nos prometeu. Fala conosco, Senhor, assim pedimos, e cremos que Tu nos responde e Te damos graça no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Graças a Deus. Sublime graça, Senhor, que há infeliz salvo, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Podem tomar vossos assentos. Bom, meus irmãos, nós temos uma experiência humana de que nós temos a consciência de que por nós mesmos não temos como conhecer o futuro. Ninguém tem como conhecer. Mesmo aquele que é um profeta, que consegue ser vidente, ou seja, que consegue prever ou ver algo no futuro, ele ainda assim só vai ver conforme Deus lhe permitir que ele veja. Como o irmão Branham, muitas vezes, ele conseguia ver o passado e até o futuro de uma pessoa, ou de algum evento que estava para acontecer. Você sabe que uma das últimas grandes profecias de William Branham foi lá em 65, se não me engano, no mês de abril, quando ele estava ali em Los Angeles, pregando ali para o Ministério dos Homens de Negócio do Evangelho Completo, onde ele foi tomado pelo Espírito de Deus e profetizou um grande terremoto ali naquela região da Califórnia, ali em Los Angeles. Né? Não é só os americanos que ficam apreensivos ali, mas também os mexicanos que vivem logo abaixo ali dos Estados Unidos, porque a Califórnia envolve toda aquela parte oeste ali, e os mexicanos dizem que se houver realmente ali na falha de Santo André um deslocamento das placas, eles vão sentir ali também. E o único lugar de refúgio ali para os mexicanos, dizem, é lá no monte chamado... como é o nome do monte lá? Agora eu esqueci. É um monte que parece que tem duas bifurcações. Né? Agora me falhou o nome. Então,
nós sabemos que isto é uma profecia. Quando o irmão Banda foi tomado o Espírito e falou, ele até disse que não se lembrava do que havia dito, né? Que ele teria que ele mesmo rever a fita para ver exatamente as palavras que ele usou, para mostrar que isso não foi uma coisa que ele premeditou, não era produto mental dele, realmente o Espírito Santo tomou ali em profecia. Mas veja, irmãos, isso são coisas esporádicas, quer dizer, são coisas pontuais, são coisas raras de acontecer. No normal de todos nós, não conseguimos, não podemos fazer isso, a menos que você tenha um chamado, que você tenha um dom, mas nós não temos como prever o futuro. Então isso é uma coisa que nós temos como absoluto, né? De que mesmo nós não tendo conhecimento ou condições de discernir ou de prever, nós sabemos que há coisas que estão destinadas a acontecer, né? Então, se por um lado o povo aí, no geral, o mundo incrédulo, não tem a menor ideia do que possa vir a acontecer, aqueles que temem a Deus, que o buscam e estudam a sua palavra, eles têm uma pequena orientação por aquilo que ela nos revelou acerca do que está sendo previsto para acontecer. Então, nós sabemos que vai haver aí uma volta de Cristo, nós sabemos que vai haver um reinado milenial de Cristo sobre a terra, nós sabemos pelas Escrituras que vai haver um juízo final, onde todos os ímpios serão levantados, inclusive os que padeceram, vão ressuscitar para o seu julgamento, no juízo final, no trono branco. Nós sabemos que vai haver uma punição eterna para todos aqueles que desprezaram a Deus, a sua palavra, e que vai haver uma recompensa eterna na forma da vida com Deus, com Cristo, no dia em que o Senhor os reunir. Então nós sabemos disso. Sabemos pela palavra que vai haver um novo céu e uma nova terra. Deus muitas vezes fez uma recriação, Deus vai voltar a fazer outra vez uma recriação. Então nós só sabemos disso, meus irmãos, porque nós cremos em Deus e aceitamos a sua palavra e as estudamos. E Jesus, ele falou muitas vezes acerca do seu retorno, da sua volta. É interessante, ele estava ali, mas ele disse, eu vou partir, mas eu vou voltar. E ele disse que havia alguns sinais também que iriam anteceder essa vinda dele. Alguma coisa que nós lemos agora há pouco, versículo 44, estáis, pois vós apercebidos também, porque o Filho do Homem é de vir a hora que não penseis. A escritura que acabamos de ler, Jesus disse, se você soubesse quando que vai vir o ladrão, você não ficaria de tocar esperando o ladrão vir para que você espantasse, tocasse ou até chamasse a polícia? Você não estaria vigilante ali, né? Vamos supor que você soubesse. Olha, tá sabendo que vai vir o tiozinho para te roubar? Agora são 7h30. Daqui às 8 horas ele vai vir aqui. O que você vai fazer? Vai ficar deitado, vai dormir, vai fazer outra coisa? Não, você tem meia hora para se preparar. Você já sabe, às 8 horas o ladrão vai vir para fazer alguma coisa. É isso que Jesus mais ou menos está dizendo. Se você soubesse quando o ladrão viria, você estaria preparado, né? Então Jesus disse que ele vai vir como ladrão. E ele disse, esteja preparado. Agora, como é que você vai se preparar? Buscando a Deus, estando vigilante, vivendo uma vida de oração, porque nós cremos que quando vivemos uma vida de oração, isso cria em nós uma intimidade com Ele, e isso nos torna, sabe o que, meus irmãos? Sensíveis a Deus, sensível à sua voz, sensível à direção do seu Santo Espírito. E como é maravilhoso, meus irmãos, ser guiado e conduzido por Deus. Amém? Eu estou aqui na estrada já desde quinta-feira passada, nas reuniões que temos feito, Santa Catarina, São Paulo, Rio, agora estou aqui com os irmãos, e até onde eu tenho ido, meus irmãos, eu tenho visto os sinais de Deus operando, né? Tenho visto Deus operando e trabalhando e realmente conduzindo todas as coisas. Então, quando você vive uma vida da maneira como Deus pede a sua palavra, quando Deus requer que você renda, ou como Cristo disse, que você possa mortificar a sua carne, carregando a sua cruz todo dia. Assim disse Jesus, carregai vossa cruz. Não é isto? Ele estava falando ali acerca de nossas vidas, do nosso eu, do nosso livre-arbítrio, dos nossos raciocínios, dos nossos próprios pensamentos. Jesus estava dizendo, você tem que morrer para si mesmo, sacrificar isto, né? Se você quiser ser transformado. Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a palavra nos ensina que quando nós buscamos esse sacrifício do nosso eu para fazer a vontade de Deus, Paulo disse, você é transformado por isso. Você é transformado pela renovação do teu entendimento. Porque é isso que a palavra faz quando você estuda, quando você investiga. Ela renova o teu entendimento a ponto de você ser transformado por isso. Então, quando você renova a tua mente, ou seja, você substitui o teu pensamento pelo pensamento de Deus, né? Porque Deus diz lá em Isaías, vossos pensamentos não são os meus pensamentos, vossos caminhos não são os meus caminhos. Mas quando você rende isto, teus caminhos, teus pensamentos para os pensamentos de Deus, então a palavra diz que você começa a entender e a compreender a vontade de Deus, a perfeita vontade, a agradável vontade de Deus. E Deus realmente tem uma vontade que é agradável, ou seja, Ele quer o bem para você. Jesus disse, qual pai desejaria o mal, daria a cobra para o seu filho se ele tivesse fome? Né? Pedindo pão, ao invés de pão, você vai dar uma cobra. Então Jesus disse, se vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus. Agora, mais do que isso, nós sabemos que esse Pai Celestial também habita em nós e está conosco através da sua palavra. Quando você cultiva essa palavra, quando você busca Deus em sua palavra, essa palavra que é o próprio Deus começa a habitar em você e operar tudo aquilo que Ele prometeu fazer. Porque a palavra diz que Deus nos chamou para dois propósitos. Ele nos chamou aqui para nós sermos os seus filhos eleitos e nos chamou para nós praticarmos boas obras. Agora, essas boas obras você não tem como praticar a menos que Ele esteja em você, vivendo em você e operando através de você. Porque a palavra diz que é Deus que opera em nós toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Graças a Deus. Em João 14, no versículo 2 em diante, Cristo também vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já vos teria dito, vou lhes preparar lugar. E quando eu for lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é maravilhoso saber que Cristo está preparando nesse exato instante um lugar para nós. Ontem ali no Rio de Janeiro, eu estava falando sobre Jesus ser o nosso mediador, o nosso intercessor. Quer dizer que Deus separou seu Filho para interceder em nosso favor. E ontem estudamos ali duas escrituras que falam abertamente que Jesus está dia e noite, meus irmãos, falando com Deus em meu e teu favor, pedindo a Deus coisas que nós nem sabemos que nós precisamos, mas Cristo sabe. Então Cristo não está, como alguns teólogos dizem, lá de braço cruzado, sem falar nada, apenas como uma espécie de memorial. Não, Cristo está lá clamando, está lá suplicando, está lá como um bom sumo sacerdote que Ele é, intercedendo pela sua igreja. E enquanto Ele está intercedendo, Ele diz, eu estou preparando um lugar, estou preparando um palácio, estou preparando o reino do meu Pai para vos receber. E no momento certo, Ele vai vir para levar a sua igreja. Você sabe que quando Ele estava aqui na terra, Ele disse, ninguém sabe quando vai ser esse dia, nem os anjos do céu, nem o Filho, a não ser o vosso Pai Celeste. Amém. Então, depois que Jesus disse isso, na escritura seguinte, temos lá no livro de Atos, quando Ele ascendeu aos céus, 2 anjos apareceram para os discípulos, lá em Atos 11, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto Ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O que está sendo dito aqui? Que quando Cristo vier, Ele vai vir de uma forma visível. Assim como Ele foi visto visivelmente partindo, Ele voltará dessa mesma maneira. Amém? Graças a Deus. E o apóstolo Paulo também disse, lá em 1 Tessalonicenses, foi a primeira carta que Paulo escreveu, à igreja de Tessalônica, 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui é dito que Cristo virá e levará para consigo
aqueles que morreram e os que estiverem vivos naquele dia, você sabe, serão transformados, porque você vai habitar em outra dimensão, então você não pode estar neste corpo aqui. Você vai ter que receber um corpo celestial, assim como aqueles que partiram ao ressuscitar, receberão suas teofanias, seus corpos glorificados. Amém. Lá em Hebreus foi dito que Cristo ele vai aparecer pela segunda vez. Mas quando Cristo vier para a sua igreja, ele não vai vir exatamente para lidar com o pecado da igreja, porque ele já fez isso na primeira vinda. Ele já lidou com o nosso pecado. Nossa questão do pecado já foi resolvida. Lá na cruz do Calvário, quando ele morreu, foi você que morreu lá junto com ele, te representou. Ele representou todos os nossos pecados lá. Então essa questão já está resolvida. Então ele vai vir uma segunda vez para quê? O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui simplesmente para manifestar a sua glória e arrebatar a sua igreja para estar com ele. Aleluia! Ele vai estar aqui para levar a sua igreja consigo, para ter aquela ceia de Páscoa que ele disse antes de partir. Na sua última ceia de Páscoa, os discípulos disseram: eu anseio por uma outra ceia de Páscoa, mas isso só vai acontecer quando eu voltar. Então ele diz que está sendo tratado aqui. Tiago também disse lá em Tiago 5,8: a vinda do Senhor está próxima. O apóstolo Pedro também disse em 2 Pedro 3,10: o dia do Senhor virá como um ladrão. E o apóstolo João também escreveu, 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como é, nós o veremos. Lá no Salmo 45, que é um salmo messiânico, fala do rei que vai reinar aqui no reinado milenial. E ali é dito que este rei glorioso que vai reinar aqui no milênio, diz que a sua face é belíssima, ou seja, ninguém vai ter um semblante mais belo do que o Senhor Jesus Cristo. E agora aqui é dito pelo apóstolo João que quando nós o veremos, nós seremos como ele. Por que isso? Porque nós seremos um reflexo dele também, nos nossos corpos glorificados, né? Você pode talvez deixar este mundo em uma idade avançada, com dificuldade para caminhar, com problemas musculares, artrite, reumatoide, todos aqueles problemas que a idade acompanha. Mas quando Cristo retornar, você vai retornar junto com ele com nada disso. Você sabe que o Mambanda teve uma visão, além da cortina do templo, de como que ele viu nesta visão a aparência que os santos de Deus terão naquele dia. Ele disse que tem uma aparência em torno de uns 18, no máximo uns 20 anos, não é isso, irmão Pianca? Ele disse: esta é a aparência glorificada que todos nós teremos, graças a Deus. Então, meus irmãos, lá no livro do Apocalipse, você tem ali frequentes referências à vinda de Cristo. E você sabe que lá o livro termina com aquela promessa de Jesus: certamente veio em breve. Mas, irmão Jorge, quando é que foi escrito o livro do Apocalipse? Já tem uns 1900 anos. Então, como é que Jesus foi dizer que ele já vinha em breve, se já tem mais quase 2000 anos e não aconteceu ainda? Pois é, meus irmãos, quando Jesus falou que ia vir em breve, ele não usou a linguagem do homem. Porque nós temos nessa dispensação do tempo do homem, nossa contagem terrena. Mas lá na eternidade, meus irmãos, tudo já aconteceu. Tudo já está consumado, tudo já está completo. Antes mesmo do homem pecar lá no jardim, Deus tinha firmado uma aliança com seu filho, porque ele sabia que isso iria acontecer. E nessa aliança, nesse colóquio, nessa conversa que o pai teve com o seu filho, Jesus Cristo, Deus já estabeleceu todo o plano da redenção. Inclusive, Deus já mostrou para o seu filho um livro lá, com os nomes de todos os seus filhos eleitos ali, arrolados no livro dos céus. E Deus apresentou este livro para o seu filho e ele disse: meu filho, a única forma de nós redimirmos estes filhos é que você entregue e renda-se a eles e apresente a tua vida como sacrifício para resgatá-los e comprá-los novamente. E eu digo mais uma vez, este plano, este acordo, esta aliança entre Deus e o Filho foi feito quando nem o mundo ainda havia sido criado. Nem o homem havia sido criado para depois cair e pecar. Deus já sabia disso. Deus já conhecia, inclusive, os planos, a mente de Satanás. Deus sabia qual era o plano de Satanás, o que o diabo ia querer fazer. Mas antes que o diabo viesse com o seu plano, Deus já tinha o seu plano, o plano eterno. Que, como eu sempre digo, Deus não tem um plano B, C, D, Deus tem um plano A.
que é um plano perfeito, que é a sua aliança, a aliança que ele fez com o seu Cristo. Então, meus irmãos, esta é a visão que a palavra de Deus nos dá, de que Cristo disse que virá em breve, nós sabemos que isso virá, e tão certo como a palavra dizia que Cristo viria e ele veio, se ele disse que virá por uma segunda vez, meus irmãos, ele já provou que isso é verdade, porque ele veio. Então, tão certo como ele veio na primeira vez, meus irmãos, tem a coisa mais certa na vida, ele virá pela segunda vez, para arrebatar a sua igreja. E é por isso que lá também, no livro do Apocalipse, você tem lá a resposta de João para aquela palavra de Jesus, né? Certamente vem em breve, lá João diz, amém, vem Senhor Jesus. Amém? Então, nós temos pressa, nós temos anseio de que Cristo venha. E este retorno será um retorno decisivo, será um retorno visível, porque todos os verão, né? Tudo muito diferente do que hoje os teólogos falam, porque, como eu disse, alguns falam realmente isso. Como é que é? Jesus disse que ia vir em breve e até agora não veio. Hoje já existem teólogos chamados teólogos liberais. O que os teólogos liberais falavam? Que quando Cristo viria, ele não viria ele pessoalmente, fisicamente. O que ele faria era vir na forma de amor. Os teólogos liberais falaram isso. Lá no finalzinho do século XIX para o século XX. A vinda de Jesus não é uma vinda física, ele não vai vir de verdade, não é isso. Vocês interpretaram mal as Escrituras. Essa vinda em breve dele é um grande amor que vai irradiar nos corações de todas as pessoas. Todas as pessoas vão se amar, todas as pessoas vão se respeitar, todas as pessoas vão cultivar um companheirismo fiel, íntimo, perfeito. Vai ser uma coisa maravilhosa. Essa vai ser a grande vinda de Cristo. Eles disseram isso no início do século XX também. Você sabe o que aconteceu? Hoje essa teologia liberal, ela não existe mais. Você sabe por quê? Porque vieram 2 grandes guerras mundiais. Quantos milhões de pessoas morreram? Olha o ódio, olha a chacina que foi feito. Quantas famílias inteiras foram mortas, dizimadas. Quantos judeus morreram na Segunda Guerra, não é verdade? Então isso chocou os teólogos liberais, porque isso pôs por terra toda a teologia deles. Porque eles estavam torcendo nisto, né? Estavam vibrantes com isso. Vai vir uma multiplicação do amor. E foi exatamente o contrário. O diabo veio com toda a sua fúria, com todo o seu ódio. Então, essa teologia que falava que Cristo viria na forma de amor, caiu por terra. E hoje, você não ouve mais falar. Diz que os teólogos liberais já sumiram, desapareceram. Só o que restou deles são os livros que eles escreveram. Né? Então, meus irmãos, eles criam muitas teologias para tentar fazer você tirar do foco da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Cristo virá. A irmã Brana disse que Cristo virá sim, de uma forma física, de uma forma visível. Não será uma coisa invisível, não será um pensamento, um sentimento, como até mesmo alguns pastores falam. Cristo já veio, ele habita hoje no tabernáculo, como é que é? Ele diz, no trono do meu coração. Não, isso não é a vinda de Cristo. Você pode ter uma experiência com Cristo em você, porque nós sabemos que nossas vidas são santuário, é tabernáculo do Espírito Santo, né? Não sei se vocês ouviram, acompanhar a ministração agora que tivemos ali em Fresco Morato. Eu disse ali para a igreja que se você tem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito, com aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus, vivificará vossos corpos mortais por meio desse Espírito que em vós habita. Ou seja, em você há um poder latente, que é um poder fantástico, porque é o mesmo poder, trata-se do mesmo poder criativo, é o mesmo Espírito que estava lá pairando sobre as águas, lá em Gênesis 1, que disse, haja luz e o mundo foi feito, o mundo foi criado. Este poder, meus irmãos, está em nós, e é com esse mesmo poder que Cristo voltará para buscar a sua igreja, graças a Deus. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 3,20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não é uma cidade fantasiosa, meus irmãos, não é uma linguagem figurada, é uma cidade. Cristo disse, vou lhes preparar lugar. Há um grande lar celestial esperando. Por isso que Paulo disse, olhai para as coisas de cima, não para as coisas que estão aqui da terra. Isso. Quem ama o mundo, perece com o mundo. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Graças a Deus. Então, essa palavra aqui que nós lemos, porque Paulo disse, nós também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A palavra que ele usou aqui no grego também que significa aguardar. Nós aguardamos.
Só que lá no original grego quer dizer que nós aguardamos ansiosamente. Os cristãos, portanto, eles devem aguardar ansiosamente pela volta de Cristo. Então, a intensidade da nossa espera por essa volta de Cristo, ela vai mostrar também a nossa condição espiritual na nossa vida, no momento em que vivemos. Né? Tem um irmão lá no Rio, lá, que diz assim: irmão Diógenes, eu não tenho mais prazer de estar aqui. Eu anseio todos os dias ver Cristo, quero que Cristo volte, eu não quero mais aqui, não tem mais nada para nós aqui. Não tem mais nada aqui que você possa se deter, não tem mais nada, este mundo não é para um cristão. Né? Nós não fomos feitos para este mundo não foi feito para nós. Então esse irmão, ele fala lá para... Sempre que eu estou com ele, companheiros, ele fala, ele tem isso nos seus lados, né? Eu tenho anseio de ver Cristo, de partir, porque já não tem mais o que está fazendo aqui. Ok, é verdade, isso está certo. Mas nós sabemos que há coisas que Deus tem que fazer. Há coisas que Deus prometeu e que tem que ser cumprido. Cada uma das coisas que Deus falou que Ele vai realizar, Ele vai realizar. Ainda que no tempo dele, como disse, na dimensão espiritual, tudo já está consumado, mas aqui no nosso tempo as coisas vão acontecendo paulatinamente. Então, meus irmãos, com certeza nós temos que esperar pela vinda de Cristo e sabemos que ela é real, que ela é genuína e que ela é verdadeira. Agora, alguém pode perguntar: em que momento Cristo vai vir? Quando que vai ser? Ninguém tem como saber isto. Agora, nós temos visto várias pessoas tentando datar, tentando dizer quando que vai ser. Né? Eles usam aquele argumento: Jesus disse, vocês não sabem a hora. Então, Jesus disse que nós não sabemos a hora, quer dizer que nós podemos saber o dia, podemos saber o ano. Jesus não disse, você não vai saber que ano, ele disse, não vai saber a hora. Eles dizem isso. Por isso que você tem alguns aí ministros e homens que fazem seus cálculos e dizem: no ano tal Jesus vai vir. Você tem aí uma seita das testemunhas de Jeová. Parece que os adventistas também fizeram alguma coisa parecida. Eles estipularam datas para a vinda de Cristo. E você sabe uma coisa, meus irmãos, dentro da mensagem também você vai ter isso aqui. Eu lembro de um ministro da mensagem, que agora nem é mais ministro da mensagem, lá no sul. Ele disse para mim: Jesus vai voltar no dia 11 de setembro de 2012. Isso, 2012, 11 de setembro. Será que ia destruir outra torre gêmea que fosse construída? O que será que ia fazer? Né? E aí, antes que completasse o tempo lá, não só Jesus não veio, que esse ministro nem mais é crente na mensagem. Até abandonou a mensagem. É terrível. Então isso, meus irmãos, e o que é isso aqui? Isso aqui é arrogância, isso aqui é falta de humildade. Né? Eu já disse para você, nós não temos como saber, mas há coisas que nós podemos deter a nossa atenção. Há coisas que Deus nos revelou na sua palavra que vai acontecer. É o que está lá em Deuteronômio. As coisas reveladas pertencem a isso, a nós, né, aos nossos filhos. E há coisas que são encobertas. Dia, hora, quando Jesus disse dia, ele não está falando... a hora que o Cristo virá, o Senhor virá, o Filho do Homem virá, a hora que não penseis. Quando ele falou hora, não pega literal um tempo de 60 minutos. Ele falou hora em termos de tempo mesmo. Ele disse o tempo, o momento, a ocasião, você não sabe. Só o que você tem que fazer é ser um bom leitor dos tempos, um bom sinal dos tempos. Jesus disse: vocês fariseus sabem olhar o tempo, e quando vocês virem uma lua, ou quando vocês veem uma nuvem, vocês dizem: vai chover. Você sabe ler os sinais do tempo da terra, mas vocês não sabem ler os sinais do que está acontecendo agora. Então Jesus atentou para isso, e o Umbanda também chamava atenção para isso. A noiva, a igreja de Cristo, tem que estar atenta para os sinais que estão acontecendo agora em nosso meio. E um dos grandes sinais que Deus demonstrou que esse dia está próximo foi quando Ele nos enviou um profeta mensageiro para nos capacitar, para nos preparar, para estarmos vigilantes à espera da vinda de Cristo. E para não sermos enganados pelos falsos cristos, falsos profetas que se levantariam. Então essa palavra, eu creio, meus irmãos, é que nos ajuda a nos atentar, a não se deixar enganar por essa unção que viria, que seria muito parecida, né? Como Moisés lá teve os seus personificadores, Janes e Jambres, havia falsos cristos que também tentariam fazer alguma coisa parecida. Inclusive parecido com o que o próprio Umbanda fazia. Os sinais que o Umbanda tinha lá na sua mão, discernir os pensamentos e intenções do coração. Nos seus dias lá, havia ministros levantados lá para fazer a mesma coisa. Ministros que diziam que um anjo apareceu para ele, que o visitou e o comissionou, as mesmas coisas.
Umbanda disse que a falsa unção do anticristo é tão parecida com a genuína que a diferença é como de uma lâmina de navalha. Se você pegar uma lâmina e colocar bem no meio, cadê a lâmina? Você não enxerga, só se você virar, aí você vê. Então a lâmina você não vê. Qual é a diferença dessa unção verdadeira para a genuína? Irmãos, quase não há diferença. Mas há uma grande diferença. Ainda que a diferença seja de 1%, e esse 1% faz toda a diferença. Porque com 1% foi que a serpente conseguiu tirar Eva e Adão da sua comunhão com Deus. O diabo não precisa de muita coisa, ele só precisa de 1%. Não é isso? Certo. Então, meus irmãos, nós sabemos que Cristo virá. E Cristo pode vir a qualquer momento. Sim ou não? Cristo pode vir a qualquer momento. Agora, existem algumas passagens que nos mostram que alguns acontecimentos terão que vir antes que Cristo surja, antes que Cristo apareça. E aí que acontecem alguns problemas, porque eles dizem, bom, se tem algumas coisas que a Bíblia diz que tem que acontecer primeiro antes que Cristo venha, então não podemos mais crer que a sua vinda é iminente. Se Cristo pode vir a qualquer momento e tem algumas coisas que diz que tem que vir e que tem que se cumprir, então se não cumprir, então Jesus não pode vir. Parece uma contradição, não é isso? Então, eu quero analisar rapidinho com você algum desses sinais que as Escrituras falam que tem que acontecer antes que Cristo surja. Por exemplo, a pregação do Evangelho em todas as nações. Mateus 24, verso 14. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro para testemunha a todas as nações e então virá o fim. Dizem que há alguns povos ainda que nunca ouviram falar de Jesus. Então, será que Jesus poderia vir hoje? Se eles não ouviram falar? Então, se tem que esperar que alguns que ainda não viram ouça, se tem que haver algum lugar ainda que o Evangelho não chegou para chegar até lá, então sim, então isso vai levar um tempo, certo? Então Cristo não poderia vir hoje. E agora, como é que fica? Se Cristo pode vir a qualquer momento, mas tem que primeiro vir só depois que todo o Evangelho for pregado. E se alguns lugares que ele não foi ainda pregado, então como é que você vai interpretar isso? Eu acho interessante, eu quero até acompanhar essa leitura aqui com você. Isso aí é Mateus 24, verso 14. Vamos lá, Mateus 24, que vamos pegar um contexto para essa escritura aqui que é muito interessante. Esse é o que diz no verso 14, mas o que diz um pouco antes? Vamos lá, o versículo 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Meus irmãos, isto aqui pode realmente acontecer antes da segunda vinda de Cristo, mas isso também pode ter uma aplicabilidade, sabe quando, meus irmãos? Dentro da grande tribulação. Porque você sabe que depois que Deus recolher a sua igreja, Deus vai se voltar para Israel. Deus vai se voltar para o povo judeu. E esse povo judeu vai ser perseguido pelo anticristo. Então, é muito provável que também você pode aquilatar ou adequar essas palavras de Jesus a essa perseguição que vai haver na grande tribulação. Aqui ele diz, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Na grande tribulação, o que vai acontecer com Israel? Vai haver um remanescente ali, em Romanos 9, que Paulo diz que vai ser salvo. E eles vão ser selados. O número é 154 mil. Uma banda dizia que era um número literal. Pode ser que seja, tudo bem. Então, isso significa que vai haver um povo. Uma banda diz que não é correto chamá-lo de noiva, porque a noiva vai ser arrebatada antes. Mas são súditos da noiva, que vão estar lá com Cristo no reinado milenial. Só que esse povo, os 144 mil, serão eleitos, separados, selados, e eles vão ser perseguidos. E muitos deles vão ser mortos. E é o que dá para entender nessa escritura aqui. Vocês vão ser odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então está falando de um povo que vai invocar o nome de Jesus. É o que vai acontecer. Esses 144 mil vão invocar o nome do Senhor. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vai haver aqueles que não serão selados, judeus não selados. Esses judeus não selados vão entregar os outros que confessam Cristo. Eles vão dizer, você está traindo a nossa fé judaica. Exatamente hoje, quando um judeu
se converte a Cristo, né, crê em Yeshua HaMashiach, ele se torna qual é a palavra aqui que eu vou usar? Ele é desprezado por toda a sua família. Eles tratam esse membro da família, judeu, que agora recebe Cristo em sua vida, como um grande traidor. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer também com aqueles judeus. Os seus familiares, os seus parentes, vão com tudo para cima desse seu parente, porque agora recebeu Cristo. Então aqui diz, nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas também se levantarão e enganarão a muitos. É provável que muitos rabinos vão se levantar lá também, dizendo, não, esqueça a coisa de Cristo, esqueça a coisa aí de duas testemunhas, porque vai ter duas testemunhas lá para pregar acerca de Cristo. Mas vai ter junto com isso também as testemunhas do diabo contra, sempre isto. Essa unção sempre está paralelo. Mamãe disse que a unção dos gêmeos está sempre junto. Você tem a vinha verdadeira e a vinha falsa lado a lado, junto, né? Então, vai ter esses falsos profetas lá também. Nós temos tido agora? Claro que temos tido. Você tem até essa coisa escancarada como um senhor que se diz ser o próprio Cristo, né? Chamam de Henri Cristo, não é isso? Mas tem aqueles outros que se dizem Cristo no sentido de ser um servo de Deus, um profeta de Deus com uma mensagem. A toda hora estamos vendo, dentro da mensagem mesmo, novos ungidos, novos homens da hora aparecendo, para enganar o povo de Deus, para levá-los, conduzir e dizendo a mesma coisa. Se você não ouvir a minha mensagem, você está condenado, você está perdido. Esses são esses falsos profetas também. Nós temos tido em nossos dias, mas eu quero que você entenda, nos dias da grande tribulação lá, quando Israel estiver sendo selado, vai haver os falsos profetas para tentar desencaminhá-los. Pare de fazer isso, pare de confessar a Cristo, e eles serão perseguidos também. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Né? Então isso que eu estou dizendo, é o que vai acontecer também lá com Israel. Vai se esfriar o amor também entre eles. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E agora, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Bom, neste momento o evangelho está sendo pregado. Muitas nações têm sido alcançadas pelo evangelho. Mas você sabia que lá na grande tribulação o evangelho também vai ser pregado? E não vai ser pelos 144 mil, vai ser pelo próprio anticristo. Depois do culto. O próprio anticristo vai pregar o evangelho. Você sabia disso? Como assim, irmão Jorge? Que coisa é essa? Que coisa louca? Sim. Porque quando esses 144 mil forem perseguidos pelas nações, a mando do anticristo, com toda a sua parafernália midiática, isso, meus irmãos, vai ser noticiado por toda parte. Os judeus serão perseguidos e vai ser noticiado. E ao mesmo tempo que eles forem perseguidos, vão perguntar qual é o motivo, qual é a razão de perseguição, por que eles estão sendo perseguidos? E aí esses sistemas lá que eles têm, né? Hoje nós temos televisão, nós temos internet, quem sabe naqueles dias vão ter outras mídias mais avançadas, assim, para divulgar as notícias. Então eles vão dizer, nós estamos perseguindo eles porque eles estão confessando Cristo e isso e aquilo. Então, o próprio evangelho vai ser divulgado por todo mundo, pela própria mídia do anticristo. E eu creio que Cristo também pode estar se referindo a isso. Quando o evangelho for anunciado para todo mundo e na grande tribulação vai acontecer, então o Filho do Homem virá. Então o anticristo vai fazer um trabalho que nem nós, os missionários e pastores, estão conseguindo fazer. Porque há igrejas que se organizam e criam trabalhos missionários. Vamos levar ministros lá para a África, vamos levar lá para a Europa, vamos levar lá para a América do Sul. E eles gastam muito dinheiro para fazer isto, para prepará-los, levá-los, dar-los um ensinamento teológico, de seminário. Então, mas eles não conseguem. Eles podem comprar emissoras de rádio, emissoras de televisão, para divulgar o evangelho, mas mesmo assim eles não conseguem. E os poucos que conseguem comprar emissora de televisão, nós temos aí, né, um senhor chamado Edir Macedo, que tem uma emissora, né? Eu acho que não está divulgando muito o evangelho com essa emissora, não. Acho que está divulgando mais outras coisas nessa TV aí. Então, veja, eles não conseguem. Os ministros podem se esforçar, mas eles não conseguem. Mas o anticristo vai conseguir. Por que isto? Porque Jesus disse que eles vão ser testemunhas. A própria vida deles vai falar. Então, essa perseguição vai ser conhecida diante de todos. Então, o evangelho será conhecido diante de todos. Então, talvez você interpretou a escritura de uma forma... Não, essa vai ser... o evangelho somente vai ser conhecido quando os pastores estiverem indo por toda parte. Realmente, eles estão fazendo esse trabalho, mas não têm conseguido alcançar a todos. Mas quem vai conseguir fazer isso? Vai ser lá
na grande tribulação, pelo próprio sistema do anticristo. Amém. Vamos continuar aqui. Outro sinal que vai acontecer é a própria grande tribulação, né? Marcos 13, 19. Porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve desde o início da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhum ser humano se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou esses dias. Então, isso quero crer que está se referindo aqui, meus irmãos, da grande tribulação. Por causa dos eleitos, lá vai ser abreviado o tempo, para que a perseguição seja o mais curto, o mais breve possível. O outro sinal que eu acabei de ler aqui para você, os falsos profetas que vão realizar sinais e maravilhas. Marcos 13, 22 também trata disso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e milagres para, se possível, desviar os próprios eleitos. Um outro sinal também, os próprios sinais do céu. Marcos 13, 24, 26. Vai haver sinais dos céus antes da vinda de Cristo. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes no céu serão abalados. Então virão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então veja, se Cristo viesse hoje, porque ele pode vir a qualquer momento, não é assim que nós queremos? A vinda é iminente. Então para que Cristo viesse hoje, então esses sinais teriam também que tudo acontecer hoje. Essas coisas teriam que acontecer tudo ao mesmo tempo, né? A lua não dará sua luz, o sol teria que se escurecer, as estrelas cairiam do firmamento, os poderes do céu seriam abalados, tudo isso teria que acontecer. Agora, veja muito bem, isto também pode acontecer, meus irmãos, na grande tribulação. Pode ser que isso sejam sinais não antes da segunda vinda, mas antes da terceira vinda. Não é isto? Porque Umbanda falava de 3 vindas. E a melhor forma de nós entendermos de que é possível que ocorram esses sinais antes da vinda de Cristo e ao mesmo tempo dizer que a vinda de Cristo é iminente, quando você crê que Cristo terá que vir pela segunda vez para arrebatar a igreja, e então acontece todos esses sinais aqui, que está prometido, e então Cristo vem pela sua terceira vinda com a igreja. Na segunda vinda ele vem para buscar a igreja. Na terceira ele já vem com ela. Amém? Outra coisa que tem que acontecer é o próprio surgimento do anticristo. O anticristo tem que estar conquistando, governando, coligando todas as nações. Primeiro prometendo paz a todos, e depois ele quebra essa aliança de paz. Eu te pergunto, esse anticristo já está aqui? Já está aqui esse anticristo fazendo uma aliança e quebrando a aliança? Ele está aqui agora fazendo isso? Pelo que eu saiba, não, meus irmãos. Então, como é que você pode dizer que a vinda de Cristo é iminente, pode vir qualquer hora, se esse anticristo não vem ainda? Amém? Eu estou tentando expor isso aqui para você entender e para você ter uma resposta, porque alguém pode fazer essa pergunta. Mas eu acho que se tem que acontecer algumas coisas, então a vinda de Cristo não é iminente. Então, quando é que pode ser a vinda de Cristo? Tem muita coisa para acontecer ainda. Então, essa vinda de Cristo não é iminente. Bom, eu volto a dizer para você, Cristo pode vir a qualquer hora, sim. E essas coisas aqui acontecerem depois que ele levar a sua igreja. Porque tudo aqui são grandes provações e tribulação que haverá para os que aqui ficarem. Amém? Então nós podemos sim, meus irmãos, ainda dizer, a vinda de Cristo é iminente. Ele pode vir a qualquer momento. Só que você tem que ajustar adequadamente a esses sinais. Quando que eles vão acontecer? Eles podem acontecer antes da primeira vinda? Pode acontecer. Mas também pode acontecer antes da sua terceira vinda. Muitos estão esperando aquela profecia do Umbanda sobre o terremoto dos Anjos acontecer a qualquer momento. Pode ser antes da segunda vinda? Pode ser. Pode ser que hoje ou amanhã a gente assista um noticiário lá de um terremoto, afundando Los Angeles, afundando outra vez São Francisco, como aconteceu em 1906, quando foi o ano que deu início a essa última era, a Era Laodiceia. A Era Laodiceia começou com o terremoto, vai terminar com o terremoto. Pode ser que vemos isso aqui ainda hoje, ou amanhã, a qualquer momento, ou pode ser que esse terremoto vai ficar lá para a tribulação também, junto com outros grandes sinais que tem que acontecer. Não sabemos. O fato é que, meus irmãos, que isso vai acontecer. Eu creio nisso. Amém? Outra coisa que está prometido antes da vinda de Cristo é a salvação de Israel. Já falei dos 144 mil selados. Eu te pergunto, eles já estão selados? Deus já está se voltando para Israel? Graças a Ele que ainda não. Ele ainda está tratando conosco. Se Deus já estivesse tratando com os judeus e nós estamos aqui, então o arrebatamento aconteceu e nós somos o povo que não ia ir. Nós somos o povo que ficamos. Então veja, Cristo tem que vir quando estiver tratando com Israel. Se Israel ainda não está sendo tratado por Deus,
Então quer dizer que Cristo não pode iminentemente vir. É o que eles vão dizer. Mas eu volto para aquele mesmo argumento. Então Cristo vai tratar com Israel depois que Cristo levar a sua igreja primeiro. Amém? Eu vou lá para os sermões do Umbanda, que é o que nos interessa. Né? Perguntas e respostas lá de 54. O que ele vai dizer aqui para nós? Cristo vem 3 vezes. Na primeira vez ele veio para redimir a sua igreja. É isso mesmo? Na segunda vez ele veio para receber a sua igreja. Então na primeira vez ele redime, ou seja, ele conserta, ele resolve a questão do pecado. Nossa vida de pecado está resolvida. Ele consertou isso para nós. Ninguém mais pode te acusar de nada. Né? O diabo sabe quem você é, sabe os teus defeitos, sabe as tuas falhas, pode usar um vizinho, um amigo, um parente da tua família para dizer, você é isso, você tem falha nisso, você é nervoso, você... Eles podem encher de nós um monte de defeito, até pode ser tudo verdade, mas sabe, esse problema já está resolvido. Cristo nos deu a sua própria imagem, porque é isso que Paulo diz lá em Romanos, fomos feitos a imagem do Filho primogênito. Então, Deus, ao nos contemplar, ele nos vê a imagem do seu Filho primogênito. E Paulo diz, a Escritura diz que, na verdade, a igreja agora está sendo apresentada a Deus perante Ele, sem mancha, sem ruga, sem defeito, sem mácula. Graças a Deus. Então, ele vem para receber a sua igreja, e na terceira vez, ele vem com a sua igreja, vê? Ele veio para redimi-la, ele vem para arrebatar e ser levada no tempo das pragas e assim por diante, e retorna para o milênio, vive através do milênio, e então o grande rei e rainha descem para o juízo. Então, na segunda vinda, ocorre o arrebatamento da igreja, e logo em seguida sucede as pragas, e Cristo se volta para os judeus. É aí que muitos daqueles eventos que estavam prometidos é que vão começar a ter o seu cumprimento. Né? E isso não nega a vinda iminente de Cristo, porque ele de fato veio antes disso para levar a sua igreja. Mas uma mensagem umbanda, o anjo do pacto 54. Existe uma parte de nós que é imortal. Nenhum átomo, nenhum hidrogênio, coisa alguma é necessário para isso. É espírito. Nós seremos apanhados em um momento, num abrir e fechar dos olhos, ao encontro do Senhor nos ares. Há 3 vindas do Senhor. Você sabe disso. Existem 3 em tudo na Escritura. 3 é o número perfeito de Deus. 3, 7, 12, 24, 40, 50... Mas 3 vezes ele veio. Uma vez para redimir sua noiva, da próxima vez ele veio para encontrá-lo nos ares, para receber a sua noiva. Ele vem na próxima vez no milênio para a sua noiva. Isso é depois que a ceia das bodas terminarem. E nós voltaremos para o milênio. Então aqui ele diz que quando Cristo vier, ocorre a ceia das bodas, e isso não é o milênio, isso será nos céus, essas bodas serão nos céus. Então, se Cristo já veio, como até alguns já estão dizendo, né? Então, essa ceia das bodas já teria que ter acontecido. Tem alguns que dizem que Jesus já veio. Bom, nós vamos daqui a pouco participar da ceia. E a Cristo diz que nós temos que celebrar a ceia, relembrando a morte, até que ele venha. Então, se ele já veio, como algumas igrejas dizem que ele já veio, então por que continuam tomando ceia? A ceia é só para anunciar até que ele vem. Se ele já veio, para de tomar ceia. Para que anunciar uma coisa que já aconteceu? Não é uma contradição? As teologias deles não são muito bem feitas. Tem que rever bem esse negócio aí. Como os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová fazem isso. Eles não têm vergonha, não. Eles traduziram uma Bíblia para fazer a palavra de Deus dizer o que eles queriam. E quando eles descobriram mais adiante uns erros, tiveram que retraduzir a sua Bíblia novamente. Então eles têm que fazer isso. Então, meus irmãos, o Umbanda também dizia que ele tinha esperança de que a duração das 7 eras da igreja não ultrapassasse em 2000 anos. Não tem 2000 anos ainda. As 7 eras da igreja 54, aí estão estrelas, aqueles 7 ministros ao longo das 7 eras da igreja, que consistem em 2000 anos. É o pensamento dele, óbvio. Tá certo? Não vou dizer que é assim diz o Senhor, mas era a esperança dele, que não passasse disso, né? Então, veja, se o Umbanda tivesse isso em mente, então por que alguns na mensagem diz que o Umbanda profetizou que Cristo viria em 77? Porque ali não fechava 2000 anos ainda. O Umbanda diz, olha, se for para completar, tem que ser pelo menos 2000 anos, ou a partir de 2000 anos. Desde os primeiros 2000 anos, a destruição antediluviana. Os segundos 2000 anos, a primeira vinda de Cristo. Os terceiros 2000 anos, então são 3
3 grupos de 2.000 anos. E nos terceiros 2.000 anos, o sexto é a segunda vinda de Cristo, e o milênio, e o fim, e o descanso do 7º dia. Então, meus irmãos, de qualquer maneira, durante o intervalo da grande tribulação, todos os sinais que ainda não se cumpriram, a própria tribulação, os falsos profetas, aqueles sinais, maravilhas do anticristo, a salvação de Israel, serão cumpridos. De modo, então, que não há mais essa tensão de ficar esperando por uma vinda que ocorrerá a qualquer momento, e o entendimento de que uma vinda posterior será precedida por muitos sinais. Vai haver, sim, grandes sinais que anteciparão a vinda de Cristo, sem nenhum problema. Então, meus irmãos, é muito possível que Cristo possa voltar, sim, a qualquer momento. A vinda de Cristo é iminente. Mas, irmão, de onde você falou de sinais, que Israel tem que se voltar para Cristo, e isso não aconteceu. Bom, eu já estou colocando esses eventos possíveis como na grande tribulação, como o Umbanda ensinava. Então, Cristo pode vir hoje, sim, pode vir, e depois ele promove esses outros sinais. Porque o Umbanda diz que ainda tem o quê? Uma terceira vinda. Amém? Então, meus irmãos, de modo semelhante, parece possível nós levarmos sim a sério aquelas advertências de Jesus, de que pode vir a qualquer momento, e que você tem que vigiar como se soubesse quando que o ladrão ia vir. Pode ser a qualquer momento. Podemos levar a sério. Agora, você sabe que houve várias ondas de sinais do tempo do fim. Houve muitos anticristos. Quando Hitler apareceu, todo mundo dizia, pronto, esse é o anticristo que está lá em Apocalipse. E muitos fazem os seus cálculos para procurar o 666 no nome de alguém, no nome daquele, de um papa, ou seja o que for. Então, quando eles acham alguma coisa que vindica, que se enquadra, eles dizem, pô, esse aqui é o anticristo. Nós sempre temos tido vários anticristos. Eu já pedi a conta de quantos anticristos que já acharam. Eu não sei qual que é o anticristo agora, parece que está ligado com o Trump. Chegaram a dizer que o Trump era o anticristo. Agora parece que é alguém do ministério lá, do governo dele. Agora já tem um outro dizendo, não, quem é o anticristo é o que está por trás dessa inteligência artificial e das mídias, diz que tem um homem, uma autoridade, é um jovem, ele não é uma pessoa velha, não, ele é o anticristo. Está cheio de anticristo. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Vamos ficar com a Bíblia? Temos um grande sinal que nos ajuda bastante. Sempre quando Deus se move, Ele vem para se mover, para atuar e manifestar o seu poder grandioso, logo após um grande caos. Deus sempre vem logo após um grande caos. Quando você vai lá para Gênesis, você vai ver que Deus, ele recria. Quando você vê a leitura ali de Gênesis, de Deus criando o mundo, o que ele está fazendo, na verdade, é uma recriação. Porque em Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois que Deus criou os céus e a terra, a Umbanda disse, isso pode ter levado milhões, bilhões de anos. Depois dessa criação, houve um caos, que é o que você lê lá. Houve uma face do abismo, havia trevas, então aquilo ali era um caos. Então o que Deus fez depois daquele caos? Ele vem e começa a fazer uma recriação. É assim que a Umbanda falava, aquilo ali, Gênesis 1, 2, 3, primeiro dia, segundo dia, aquilo ali foi uma recriação de uma coisa que ele já tinha feito. Mas houve uma coisa que não tem explicação, foi criado um caos ali. Será que foi o diabo quando se rebelou contra Deus? É o que alguns teorizam. Sim, foi o momento em que uma terça parte dos anjos se coligou com Lúcifer para rebelar-se contra Deus, e houve ali uma grande disputa nos céus e na terra, e houve um caos. Então Deus vem agora e tenta pôr ordem no caos. E tente entender isso. As Escrituras nos mostram que sempre quando Deus vem para pôr ordem, ele vem logo após um caos. Você tem um outro caos parecido com o que aconteceu lá em Gênesis 6. Quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, e depois apareceram os gigantes, e se alastrou e se disseminou o pecado por toda a terra. Houve um caos generalizado. O que Deus teve que fazer? Separar Noé para construir uma arca, pôr a sua família lá, e destruir tudo com um dilúvio, e depois pôr ordem, e recriar, e começar tudo de novo. Sempre depois um caos. Para que Deus tirasse Israel do Egito, o que Deus teve que fazer com aquele Egito lá? Ele não teve que criar um caos lá. Quantas pragas ele jogou sobre aquela terra? Foi um caos, meus irmãos. E o último caos foi a morte dos primogênitos. Aquilo ali foi a gota d'água dos egípcios, inclusive do próprio faraó, que perdeu seu filho primogênito. Ali então Israel foi liberado, saíram. O que Deus fez com aquele povo? Ele pôs ordem, firmou uma aliança. Então, meus irmãos, antes que Cristo venha, isso tudo tem que se repetir. Tem que haver um grande caos aí. Ah, mas irmão Jorge, nós não estamos vivendo um caos.
Podemos dizer que sim, mas, meus irmãos, eu quero crer, infelizmente, que o grande caos que está por vir não é nada comparado com o que estamos vendo agora. Está ruim? Tem muita coisa injusta sendo feita? Tem muita coisa errada sendo feita e ensinada? Sim, é verdade. Isso é símbolo de caos, faz parte do caos. Mas, meus irmãos, infelizmente, eu acho que coisas muito piores ainda estão por vir. Tem que realmente haver um caos, meu irmão. Vai haver um momento em que esse mundo vai estar insuportável de você viver. Hoje você não ouve notícia, tá ruim no Brasil, vai para o Paraguai, lá tá bom, lá não tem PVA, lá não tem imposto disso, imposto daquilo, né? Então o caos está só aqui no Brasil por enquanto. Aqui nós estamos perdendo poder aquisitivo, o salário não está dando para mais nada, você pode dizer que isso é um caos. É verdade, é um caos. Mas, meus irmãos, o caos que está por vir ainda neste mundo é muito pior. Este mundo, quando ele se tornar insuportável de se viver, quando estiver um caos generalizado, aí então que Cristo virá. Porque é isso que as Escrituras nos mostram. Você teve um pequeno ensaio de caos quando ocorreu aquela pandemia. Você lembra? Aquilo ali foi por todo mundo. Aquilo foi um caos terrível, não é verdade? Meus irmãos, aquilo foi um ensaio do grande caos que vai acontecer. Vai ser mais ou menos assim. Não vai ser uma coisinha que vai acontecer aqui, mas uma outra cidade vai ser poupada. Não, todo mundo vai ser atingido, todos. Que é quando o anticristo virá e vai impor a sua marca, e quem não tiver essa marca não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada. Esse é o grande caos que tem que acontecer antes que Cristo apareça para pôr em ordem, não é isso? E fazer o que ele fez no passado, recriar, governar aqui e fazer um novo céu e uma nova terra. É o que as Escrituras nos mostram, são padrões que se repetem. Então, ao longo das eras da igreja, ao longo da história do homem, da humanidade, você tem visto picos, você tem visto ondas do anticristo. Você tem visto pessoas se passarem pelo anticristo, porque eles têm a unção do anticristo, porque João disse que o anticristo já está aqui, o mundo jaz no maligno, mas você vai ter uma ocasião em que você vai ter esse caos generalizado por todo mundo, e então essa autoridade desse anticristo, aí então vai se manifestar. Amém? Você está entendendo isso? É o que nós entendemos, porque é o que as Escrituras nos mostram. Antes de encerrar, meus irmãos, só quero trazer aqui uma pequena curiosidade para vocês, porque acredito ou não, existem muitas teologias, muitas teorias sobre a vinda de Cristo. Acabei de mencionar para você o que os teólogos liberais falavam sobre como é que seria essa vinda. Não é Cristo vindo, é o amor de Cristo. Aí veio 2 guerras mundiais, acabou com a teologia dos liberais. Tem uma outra teoria que eu quero só compartilhar rapidinho com você, que é chamada de concepção preterista. O que é isso, irmão? Que negócio é esse? É uma teologia, uma teoria que eles criaram. Essa teologia diz que Cristo já veio. Mas eles dizem que eles veio, sabe quando? Lá quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Roma cercou Jerusalém por 6 dias, 6 anos, melhor. Foi isso? Foi 4 anos, é que foi 66, por isso que eu peguei o número 6. Em 66, Roma cercou Jerusalém por 4 anos e no ano 70 destruiu. Então, eles dizem que quando isso aconteceu, ali foi quando Cristo veio em forma espiritual. A escritura que se baseia é isso aqui. Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão no céu, e os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com alto som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos 4 cantos, de uma outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a lição da figueira, quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vir todas essas coisas acontecerem, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que essa geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Então eles pegam essa palavra aqui, essa geração, eles dizem que Jesus estava dizendo que aquela geração lá, que estava vendo Jesus, viria tudo isso acontecer. Então eles pegavam essa palavra aqui, então essa geração aqui é a que viria Jesus quando ele retornasse. Então, como Jesus não apareceu, então essa teoria preterista diz que Cristo veio invisível, de forma invisível, para aquela geração lá. Porque ainda no ano 70 tinha pessoas que ali que estavam vivas no tempo que Jesus esteve na Terra em carne humana. Então essa teoria que eles tentam criar. Então essa geração viu. Então isso para eles é isto. Jesus veio no ano 70. Então agora acabou, não espere mais outra vinda de Cristo. Isso já aconteceu. Você está esperando o quê? Daqui quanto tempo? Não! Já aconteceu lá no ano 70, de forma invisível. Só que, meus irmãos, isso é falso. Isso é uma mentira.
Isso não pode ser verdade. Eu traduzi uma série de estudos do Moliveio e teve uma mensagem dele onde ele explicou para nós que essa palavra, esta geração que Jesus fala, pode muito bem se referir a essa geração que estamos agora vivendo, os filhos caídos de Adão. Desde quando Adão gerou seus filhos caídos, a sua imagem caída, decaída, até agora, ou até que Cristo venha, é dessa geração. Então, quando Cristo disse, essa geração verá todas as coisas acontecer, quer dizer, essa geração de povos caídos, nações caídas, filhos de Adão caídos. E outra coisa, se fosse verdade que Cristo apareceu lá no ano 70 depois de Cristo, você teria visto, não apenas os discípulos falando disso, mas os discípulos dos discípulos, estou me referindo a quem? Os pais da igreja. E os pais da igreja falavam que o Cristo ainda estava por vir. Tem até o credo que eles criaram lá nos concílios, né? Que eu vou ler aqui para você rapidinho. O próprio concílio de Nicéia, olha só como é que eles falam aqui. Ele subiu ao céu e está sentado diante do Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Então, lá naqueles concílios, século III, século IV, eles estavam ali dizendo, Cristo ainda virá. Se fosse verdade que era do conhecimento dos primeiros cristãos que Cristo já veio em 70, eles não teriam escrito ali um credo para dizer que estão esperando Cristo algum dia vir. Então, próprios relatos históricos, a própria palavra mostra que essa interpretação não é correta. O fato é que nós cremos que Cristo um dia virá. E até que isso aconteça, Deus aqui está preparando um povo para recebê-lo. A noiva está sendo preparada. Você crê nisso? Você faz parte da noiva? Eu creio que eu sou parte da noiva. Um bando dizia, se na minha cidade só existe um da noiva, então esse sou eu. Sou eu. Não é isso? Mensagem lembrando aqui, já para nós concluirmos. Qual é a atração sobre a montanha? Agora observe, e os corações dos filhos aos dos pais. Em sua segunda vinda, nos últimos dias, ele retorna à fé apostólica novamente. Você acredita que essa fé apostólica já foi retomada, já foi restaurada para nós? Sim, já foi. É esta fé que está preparando essa igreja para receber a segunda vinda de Cristo. Vê como perfeitamente concorda as Escrituras? Então, irmãos, tudo o que nós sabemos é que o anjo que nos trouxe essa mensagem, o Elias de Deus, está entre nós. Mamãe disse que o Elias da igreja é o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito. Ele é o mensageiro. Então, uma noiva está sendo preparada por esse Elias que está aqui. E a segunda vinda de Cristo está, então, que bem próximo, irmãos, bem próximo. Amém? Quero ler essa passagem aqui do Mambrana para nós concluirmos, tentando fazer um serviço para Deus. Estamos no tempo do fim. Estamos aqui. A Escritura está na parede. A segunda vinda está próxima. A noiva está sendo escolhida e está sendo regada e trazida para fora. Diga graças a Deus. Deus está trabalhando com esse povo, Deus está trabalhando com a noiva de Cristo, para que, assim como Abraão preparou o casamento do seu filho Isaque com a sua Rebeca, Deus está preparando aqui, Ele mesmo está preparando o casamento do seu filho com a sua noiva. Amém? E a noiva já está ataviada, ela já está pronta. Ele está apenas aguardando o mando do Senhor. Deus dizendo, vai lá meu filho, vai lá buscar a tua noiva. E nós estamos aqui aprontando. Vigilantes, com azeite nas lamparinas, porque estamos cheios do Espírito Santo, dando ouvidos à mensagem da hora. Há alguns aí que quando vão tentar aparecer, vão ter um pouco de chama ali, mas o azeite vai acabar. E aí vai ser tarde. Né? Não vai haver esperança para eles. Porque aquelas virgens da parábola, diz que depois elas acharam lâmpada. Eu acho que elas conseguiram azeite depois, né? Só que foram bater na porta lá. E elas quiseram entrar. E qual foi? O que elas ouviram lá? Não vos conheço. Não vos conheço. Então, só as virgens sábias é que têm o azeite em suas lâmpadas. Amém? Agora, deixa eu chamar uma atenção aqui. Não tem nada a ver com a mensagem, só um título de curiosidade. A gente fala em lâmpadas, né? Porque está nas traduções. Mas você sabia que não era lâmpada que as virgens levavam? Porque quando havia o casamento, né? Lá estava o noivo e a noiva, e as virgens levavam lâmpadas para fazer a procissão no caminho. Só que elas não levavam um lampião com azeite, não era isso aqui. As lâmpadas, eu não sei por que usavam essa palavra, mas a lâmpada era uma tocha. Era uma tocha com os panos em volta na ponta. E eles levavam uma botija com azeite e jogavam lá e queimavam.
Há um dado momento que a tocha ia se apagando. O que que fazia? Eu acho que devia ter mais pano também para enrolar, porque não adiantava botar só mais azeite. Então ele botava lá mais um pano enrolado e mais um tanto de azeite. As lâmpadas das virgens daquele dia, nos tempos de Jesus, eram tochas, não eram lâmpadas como nós temos hoje. Ficou um pouco ruim, ficou um pouco feia a palavra para você agora? Para mim não. Né? Mas é assim que nós vemos quando você estuda lá. Né? Mas é isso, meus irmãos, não importa. Nós estamos com as lâmpadas cheias, sim. Deus tem nos dado a sua palavra. Deus tem nos ungido com a sua palavra. E Ele está aqui em nosso meio, nos capacitando, nos preparando, porque a obra dele não é nossa. E que Ele começa, Ele termina. Ele não deixa nada pela metade. Louvado seja Deus. Amém? Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia.